Bolsonaro revela pedido a Donald Trump após vitória nos Estados Unidos. Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, divulgou ter feito um pedido a Donald Trump, presidente eleito dos Estados Unidos, após sua vitória. Bolsonaro mencionou que está buscando uma aproximação para fortalecer alianças entre os dois países e assegurar interesses mútuos. Marcel Van Hatten se reúne com Gonet para discutir processo na Polícia Federal. O deputado Marcel Van Hatten se encontrou com Lindora Gonet, subprocuradora-geral da República, para debater um processo na Polícia Federal que envolve questões de imunidade parlamentar. A reunião reflete tensões recentes entre membros do Congresso e o Judiciário. STF torna Gaia réu em ação sobre suposto crime contra o Estado Democrático. O Supremo Tribunal Federal tornou o deputado Carlos Jorge Gaia réu em um processo que o acusa de praticar atos contra a ordem democrática. Gaia é acusado de disseminar informações e promover atitudes que, segundo o processo, ameaçam a estabilidade do Estado. Moraes mantém prisão de jovem declarado incapaz. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu pela manutenção da prisão de um jovem que foi declarado incapaz de responder por si. A decisão gerou debate sobre o papel do sistema jurídico em casos de vulnerabilidade social e questões de saúde mental. Equipe de transição de Trump revela próximos passos. Após vitória histórica. Após a recente vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, a equipe de transição de Donald Trump divulgou as etapas prioritárias para os próximos meses. Os planos incluem uma série de reformas e mudanças administrativas que prometem alterar o curso político do país. Trump anuncia futura chefe de gabinete da Casa Branca. Donald Trump, após ser eleito presidente dos Estados Unidos, anunciou o nome de sua nova chefe de gabinete, posição crucial para o gerenciamento das funções diárias da Casa Branca e para sua governança. Contas do governo têm rombo de 105 bilhões e 200 milhões de reais no acumulado em 2024. O governo brasileiro acumulou um déficit de 105 bilhões e 200 milhões de reais até o momento em 2024. O valor representa um grande desafio fiscal para a administração e reforça a necessidade de ajustes nas contas públicas. Deputado Marcel Van Hatten discute imunidade parlamentar com PGR em reunião com senador Rogério Marinho e deputado Sóstenes Cavalcante. O deputado Marcel Van Hatten reuniu-se com a Procuradoria-Geral da República e outros parlamentares para discutir a imunidade parlamentar e os limites do poder legislativo diante de investigações e processos judiciais. Republicanos conquistam a maioria das eleições para governadores nos Estados Unidos. Nas recentes eleições para governadores nos Estados Unidos, o Partido Republicano saiu vitorioso em grande parte dos estados, reforçando sua influência política e fortalecendo a base para a administração de Donald Trump. Alemanha. A AfD exige que Scholz antecipe voto de confiança, deve abrir caminho para novas eleições. Na Alemanha, o partido de direita Alternativa para a Alemanha pressiona o chanceler Olaf Scholz para antecipar um voto de confiança com o objetivo de abrir espaço para novas eleições, refletindo a crescente tensão política no país. Austrália. Propõe proibir o uso de redes sociais para menores de 16 anos. O governo australiano propôs uma nova legislação para restringir o uso de redes sociais por menores de 16 anos. A medida visa proteger os jovens de potenciais riscos à saúde mental e à privacidade. STF deve negar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump. O STF provavelmente negará o pedido de Jair Bolsonaro para viajar aos Estados Unidos e participar da posse de Donald Trump, com o argumento de que não é essencial para as funções de Bolsonaro. Artigo: a aceitável negação eleitoral dos democratas. Este artigo discute como o Partido Democrata nos Estados Unidos tem tratado as eleições recentes, abordando a diferença de atitude em relação a questionamentos de resultados eleitorais. Boulos fala em risco de derrota histórica da esquerda em 2026. Guilherme Boulos, deputado e líder de esquerda, alertou sobre o risco de uma derrota histórica do movimento nas próximas eleições presidenciais de 2026, destacando a necessidade de renovação. STF condena mais 14 réus do 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal condenou mais 14 indivíduos acusados de participação nos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro. As sentenças refletem a determinação do tribunal em penalizar ações contra o Estado.
Vitória de Trump causa embate entre Haddad e Gleisi Hoffmann. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos desencadeou uma troca de acusações entre o ministro Fernando Haddad e a deputada Gleisi Hoffmann, revelando divergências internas sobre a postura a ser adotada nas relações internacionais. Democrata Tim Walz sofre derrota dupla, perde eleição para Trump e é vencido até em seu próprio condado. O democrata Tim Walz enfrentou uma derrota significativa, perdendo não apenas para Donald Trump nas eleições nacionais, mas também em seu próprio condado. A situação expõe uma rejeição considerável de sua base local e fortalece o domínio republicano. Ministro do STJ anula acórdão de desembargadores envolvidos em venda de sentenças. Um ministro do Superior Tribunal de Justiça anulou decisões emitidas por desembargadores acusados de envolvimento em esquema de venda de sentenças. A medida visa assegurar a lisura nos processos judiciais e a responsabilidade dos magistrados. Dólar sobe e bolsa cai com indefinição sobre corte de gastos do governo. A incerteza sobre o corte de gastos do governo provocou alta no valor do dólar e queda na Bolsa de Valores brasileira. A falta de um plano claro para ajustar as contas públicas tem preocupado o mercado financeiro e afetado a confiança dos investidores. Rússia diz que disposição de Putin em conversar com Trump não muda objetivos na Ucrânia. O governo russo declarou, embora o presidente Vladimir Putin esteja aberto ao diálogo com Donald Trump, isso não altera a posição da Rússia quanto à Ucrânia. A declaração ressalta a continuidade dos objetivos estratégicos russos no conflito. Bolsonaro reforça que será candidato em 2026 com apoio de Tarcísio de Freitas. Jair Bolsonaro confirmou sua intenção de disputar as eleições presidenciais em 2026, com apoio do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O anúncio destaca uma possível aliança importante para a direita brasileira. Marine Le Pen condena o linchamento de torcedores israelenses em Amsterdã. Devemos ser implacáveis diante deste surto de violência antissemita. Marine Le Pen, líder política da França, condenou fortemente um ataque antissemita em Amsterdã contra torcedores israelenses, pedindo respostas severas contra esse tipo de violência e reafirmando seu compromisso com a segurança das minorias. Pelo menos 10 torcedores israelenses feridos e 2 desaparecidos após ataque antissemita perpetrado por muçulmanos em Amsterdã. Após um ataque antissemita em Amsterdã, pelo menos 10 torcedores israelenses ficaram feridos e 2 estão desaparecidos. O incidente está sendo investigado pelas autoridades holandesas, que buscam esclarecer as motivações e o contexto do ataque. Falas de Lula sobre Trump e nazismo chegam ao presidente eleito. Comentários do presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva sobre Donald Trump e referências ao nazismo chegaram ao conhecimento do presidente eleito dos Estados Unidos. As falas têm gerado tensão entre os governos e reacendem a polêmica nas relações diplomáticas. PT diz que mercado chantageia e exige corte de gastos do governo. O Partido dos Trabalhadores criticou o mercado financeiro, afirmando que ele estaria chantageando o governo e pressionando por cortes de gastos. O partido argumenta que tais demandas prejudicam o projeto de fortalecimento do setor social e econômico. PF indicia Pablo Marçal por laudo falso contra Boulos. A Polícia Federal indiciou Pablo Marçal por produzir e divulgar um laudo falso contra o deputado Guilherme Boulos. A ação judicial visa responsabilizar Marçal por tentativa de manipulação de informações e difamação política. STF condenou 265 pessoas pelos atos do 8 de janeiro e absolveu apenas 4. O Supremo Tribunal Federal, até o momento, condenou 265 pessoas por participação nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, absolvendo apenas 4 réus. As condenações buscam desincentivar ameaças à ordem democrática. Cana, podemos usar a indignação da mídia para conter Trump, como fizemos antes. O congressista Ro Khanna sugeriu que o Partido Democrata poderá contar com o apoio da mídia para controlar a influência de Donald Trump, semelhante ao que ocorreu em outras ocasiões. Khanna aponta para o papel da imprensa em conter populismos. Hugo Mota troca apoio por poder e cargos na corrida pela presidência da Câmara. O deputado Hugo Mota está buscando apoio para sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, oferecendo cargos e posições de poder em troca de votos. A movimentação é parte das articulações para conquistar aliados e formar uma base sólida.